Imagine viver a vida inteira com a sensação de que está sempre sendo observado. Como se cada gesto, cada palavra, cada escolha precisasse ser cuidadosamente calculada. Você aprende a sorrir quando não quer, a concordar quando discorda, a se moldar para não incomodar. E, pouco a pouco, aquilo que você é vai sendo substituído por aquilo que esperam que você seja. No início, isso parece adaptação. Depois, vira hábito. E um dia você acorda e percebe que não sabe mais onde termina a expectativa dos outros e onde começa a sua própria vontade. Desde muito cedo somos treinados para buscar aprovação. Na escola, ela vem em forma de nota. Na família, em forma de orgulho. Na sociedade, em forma de aceitação. Aprendemos que ser aceito é ser seguro e que ser rejeitado é perigoso. Então passamos a viver em alerta, observando reações, lendo expressões, tentando prever julgamentos antes mesmo que eles aconteçam. Mas existe um custo silencioso nisso tudo. Cada vez que você se cala para evitar conflito, algo em você se afasta. Cada vez que escolhe agradar em vez de ser verdadeiro, um pedaço da sua autenticidade se perde. E o mais cruel é que quase nunca percebemos quando isso começa. Com o tempo, a busca por aprovação se transforma em ansiedade. O desejo de controle vira exaustão. E a tentativa de manter tudo sob domínio acaba nos afastando da própria vida. Foi observando esse paradoxo humano que Michel de Montaigne chegou a uma conclusão desconfortável. O ser humano sofre menos pelos fatos e mais pela forma como tenta controlá-los. Vivendo em um período de guerras, instabilidade política e perdas pessoais profundas, Montaigne percebeu que o mundo externo é por natureza imprevisível. Nada permanece estável por muito tempo. Nada responde completamente aos nossos planos. Ainda assim, insistimos em agir como se pudéssemos controlar tudo: o futuro, a opinião dos outros, os resultados, o rumo da vida. Criamos listas, metas, projeções, ensaiamos conversas que nunca acontecem, antecipamos dores que talvez jamais venham. E, nesse processo, gastamos nossa energia mais vital, aquela que poderia estar sendo usada para viver o presente. Montaigne quase perdeu a vida em um acidente súbito. Nenhuma precaução teria sido suficiente. Nenhum controle teria evitado o acaso. Foi nesse confronto direto com a fragilidade da existência que algo mudou. Ele entendeu que viver não é dominar a vida, mas habitar a vida. Aceitar seu fluxo, reconhecer seus limites e abandonar a ilusão de que tudo depende do nosso esforço. Existe uma frase atribuída a ele que desmonta uma mentalidade inteira. A minha vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceu. Quantos sofrimentos você carrega que nunca se concretizaram? Quantas noites perdidas por cenários que só existiram na sua mente? Quantas decisões tomadas não por desejo, mas por medo? O medo de errar, o medo de decepcionar, o medo de não ser suficiente. Esse medo se infiltra lentamente. Ele se disfarça de responsabilidade, de maturidade, de cuidado, mas no fundo é apenas apego ao controle. Outro ponto que Montaigne observou com clareza foi a obsessão humana por aceitação. Queremos ser vistos, reconhecidos, validados, e assim passamos a construir uma versão de nós mesmos que seja palatável. Ajustamos opiniões, suavizamos traços, escondemos partes que julgamos inadequadas. O problema é que essa versão aceita raramente é a versão verdadeira, e quando o reconhecimento vem, ele não nos satisfaz, porque não foi dirigido a quem realmente somos, mas à máscara que apresentamos. É por isso que tantas pessoas se sentem vazias, mesmo sendo admiradas. Por isso, o sucesso, quando baseado apenas em aparência, não traz paz, porque a validação externa não preenche a ausência de aceitação interna. Montaigne propõe um caminho oposto, não o da indiferença, mas o da clareza, não o da fuga do mundo, mas o da reconciliação consigo mesmo.
Desapego, para ele, não significa deixar de se importar com tudo. Significa escolher com sabedoria onde colocar sua energia. Significa agir com empenho, mas sem escravidão aos resultados. Amar sem tentar possuir, viver sem a necessidade constante de provar valor. Curiosamente, muitas coisas só acontecem quando paramos de forçar. Relações se alinham quando deixamos de controlar. Oportunidades surgem quando abrimos espaço. A criatividade floresce quando o medo de errar diminui. Não é sorte, é presença. Quando você não está ocupado tentando parecer, sobra energia para simplesmente ser. E essa coerência interna cria um magnetismo silencioso. Montaigne também nos lembra de algo profundamente libertador. Ninguém é constante. Ninguém é perfeitamente coerente. E isso não é um defeito, é a condição humana. Mudamos, contradizemo-nos, aprendemos, erramos. A tentativa de sustentar uma imagem perfeita é uma violência contra si mesmo. E quanto mais exigimos perfeição, mais nos afastamos da paz. Nas relações humanas, esse apego se torna ainda mais doloroso. Esperamos que o outro nos complete, nos entenda, nos corresponda. Criamos expectativas não ditas e depois nos frustramos quando elas não são atendidas. Montaigne observou que grande parte do sofrimento relacional nasce da tentativa de controlar o outro, de moldá-lo às nossas inseguranças, de transformá-lo em garantia emocional. Mas relações verdadeiras só existem onde há liberdade, presença sem cobrança, vínculo sem posse. Existe um momento quase imperceptível em que algo dentro de nós se cansa de lutar. Não é derrota, é maturidade. É quando percebemos que não precisamos convencer o mundo da nossa importância, que não precisamos carregar todas as expectativas, que não precisamos controlar cada desfecho. Esse momento não chega pela razão, chega pelo esgotamento. E, paradoxalmente, é ali que nasce a serenidade, quando soltamos o que pesa, quando paramos de resistir ao que é. Montaigne não defendia a passividade, defendia uma ação sem angústia, uma vida engajada, mas sem a ilusão de garantias. Ele nos ensina que a obsessão por controle é o oposto da liberdade, que a necessidade de agradar é a inimiga da autenticidade, e que o medo de falhar é muitas vezes o único obstáculo real entre nós e a vida que poderíamos viver. Quando você para de se importar com o que não importa, algo muda. A fala se torna mais honesta, as decisões mais leves, a presença mais firme. Você não se torna indiferente, você se torna inteiro. E talvez essa seja a lição mais profunda de todas. Não precisamos mudar o mundo para encontrar paz. Precisamos mudar a forma como habitamos a nós mesmos. Então fica a pergunta, não como cobrança, mas como convite. O que você ainda está segurando com tanta força que já começou a te ferir? E o que poderia acontecer se por um instante você simplesmente soltasse? Se essa reflexão tocou você, compartilhe nos comentários. Talvez a sua experiência ajude alguém que ainda não encontrou coragem para deixar ir.